Olá, eu sou o reverendo Alexandre Antunes, sou capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie e trabalho já há 10 anos com evangelização de universitários. Na verdade, isso começou lá em 2011, nesses 10 anos, e aonde eu fui para a universidade trabalhar com ministério de capelania e descobri ali um lugar excelente para a gente poder trabalhar evangelizando, cuidando, orientando jovens universitários. E é por isso mesmo que eu estou aqui, com essa experiência desses 10 anos, com essas histórias, com tudo aquilo que eu vivenciei ao longo desses 10 anos de caminhada, para poder, para estar com você aqui, para poder falar para você aqui, para dar essa aula aqui para você nesse dia de hoje, sobre evangelização de universitários. E a gente vai ter aqui uma jornada que eu quero convidar você a estar comigo nas aulas todas, para você pegar aqui informações, orientações, dicas, o caminho para seguir, para que você possa ter boas ferramentas para evangelizar no ambiente universitário, se esse é o seu foco, se você tem esse sonho, se você carrega isso no coração, de repente, através desse ministério, ir à universidade com algo específico para trabalhar ali com jovens. E dividido em 8 aulas, eu quero começar aqui com vocês falando sobre temas específicos e assuntos específicos para que você possa compreender como que funciona esse ambiente da universidade. Inclusive, eu não sei como é que você está de ferramentas aí para utilizar para acompanhar essas aulas, mas você pode pegar um caderno, você pode pegar uma caneta, isso é antigo, né? Mas eu gosto de, às vezes, anotando o que está sendo falado, mas se você quiser usar um tablet também para fazer anotações, ou se você quiser anotar isso no celular, não sei como você vai fazer, mas pega esses recursos para você ir anotando algumas orientações que nós vamos ter aqui durante as nossas aulas, a partir dessa primeira que estamos oferecendo para você. E qual que é o tema dessa primeira aula que eu quero trabalhar com você nesse curso de evangelização de universitários? A primeira aula é justamente para a gente entender o ambiente universitário, que é entendendo a realidade da universidade. Quando a gente pensa em universidade, nós muitas vezes temos uma visão um pouco distorcida do que é a universidade. Nós muitas vezes olhamos para aquele lugar ali como um lugar que nos mantemos distantes, um lugar onde nós temos informações que chegam até nós de várias formas, mas o meu primeiro foco aqui com você é buscar trazer para você informações que te permitam entender melhor o que é o ambiente universitário. E algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, o que é a universidade para um jovem? Você já parou para pensar sobre isso? A universidade se transformou na sociedade brasileira ao longo dos anos num grande ritual de passagem. Se você parar para analisar, você vai perceber que no ambiente da sociedade brasileira, no ambiente da cultura brasileira, um jovem ele vai entender que ele atingiu a aprovação do meio, ele atinge um status que permite que ele esteja pronto para trabalhar quando ele entra no ambiente universitário, quando ele busca ali o seu diploma e quando ele passa por esse chamado ritual de passagem. Portanto, o que acontece com isso? A gente tem na mente do jovem brasileiro de uma forma geral, e que entra nessa idade universitária, essa perspectiva de que a universidade ela é muito importante para ele. E uma coisa que me chama a atenção sobre isso é que a universidade, além de ser um ritual de passagem, se transformou também num lugar, e isso é importantíssimo dizer para você, entender o ambiente da universidade, entender o que acontece ali, um lugar onde muitas coisas são abertas, liberadas. É quase como que dizer o seguinte para você entender o que eu estou falando nessa primeira aula. É um lugar acima do bem e do mal. Veja, então, perceba o que eu estou colocando aqui para você. Para o jovem, a universidade é quase uma necessidade porque é um ritual de passagem. A sociedade praticamente diz que para ele obter portas de acesso, ele precisa ir para o ambiente universitário.
Dentro do ambiente universitário, há quase uma sensação de que ali está acima do bem e do mal. Você praticamente não vê críticas na sociedade, você praticamente não vê nenhum tipo de construção feita de críticas ao modus operandi, à forma como os jovens vivem no ambiente universitário. Mas eu quero chamar sua atenção para que a gente olhe para o ambiente universitário e veja que existem algumas coisas ali que precisam ser foco da nossa atenção. É por isso que a primeira coisa quando eu penso em evangelizar na universidade, eu preciso pensar o que é aquele ambiente. O que aquele ambiente representa? Bem, se é um ritual de passagem para o jovem, se ali naquele ambiente a sensação é de estar acima do bem e do mal, nós temos ali um local ideal para que nasça um lugar hostil ao Evangelho. E é o que tem acontecido. Quando a gente olha para a universidade no Brasil, e você tem aí N instituições de ensino universitária, sejam elas privadas ou elas públicas, e veja que, apesar de eu trabalhar e eu ter uma experiência de longa data no ambiente universitário privado, trabalhando nessa área chamada capelania, mas eu fiz universidade, curso superior, então, e fiz em uma universidade pública. Então, já são aí 14 anos vivendo e observando, acompanhando esse ambiente. E o que eu estava falando é justamente isso. O ambiente universitário é um ambiente hostil ao Evangelho. É um ambiente que, se você observa as coisas que têm acontecido ao longo dos anos, você percebe ali um ambiente que é propenso e geralmente preparado para fazer algum tipo de hostilidade à ideia daquilo que o Evangelho proclama. E é por isso mesmo que quando a gente pensa nessa temática, nessa aula de evangelizar universitários, eu preciso entender que aquele ambiente, por uma série de fatores que a gente vai trabalhar aqui ao longo das aulas, precisa ser observado com um certo cuidado. Para você ter noção do que eu estou falando e como comprovação para você entender, eu vou pegar aqui um dado porque perceba que quando a gente está falando de ambiente universitário, a gente está falando para um público extremamente vasto e a temática aqui é evangelizar. Se eu estou falando de evangelização, eu estou colocando aqui como ponto de partida que ir nesse ambiente eu estou indo em busca daqueles que estão perdidos, ok? Pronto. Mas apenas para você ter uma noção do público cristão, de uma maneira ampla, que entra no ambiente universitário. Um dado que eu recebi recentemente até, foi um dado que me foi entregue por um dos chanceleres do Mackenzie, que foi chanceler do Mackenzie em 2012, e ele na chancelaria fez essa pesquisa, 70%, olha só, 70% dos jovens que têm algum tipo de perspectiva, de cosmovisão cristã, 70% desses jovens que ingressam na universidade, eles, ao longo da jornada, em alguma esfera ou em alguma medida, vão acabar se afastando desse caminho. Perceba, se nós temos um local onde a sensação do brasileiro e do olhar do brasileiro como sociedade, como aquele local acima do bem e do mal, ou seja, você não critica, o que faz ali está acima do bem e do mal, pode fazer o que quiser ali dentro. Se você tem um lugar que foi crescendo e se transformando num local hostil ao Evangelho, se você tem um local onde, com o passar do tempo, 70% daqueles que são cristãos, que ingressam ali, jovens cristãos que ali ingressam, acabam em alguma medida, mais ou menos, se afastando da fé, eu preciso olhar para esse ambiente. Eu preciso ter um cuidado sobre esse ambiente. E é justamente isso que eu estou querendo trabalhar com vocês aqui, que é essa percepção do que é o ambiente universitário, essas informações para você entender como atuar ali dentro e essa preparação que a gente precisa ter, porque é muito legal falar, eu quero evangelizar na universidade,
mas sem ter noção do que de fato acontece ali dentro. E apenas enfatizando a questão da universidade ser hostil ao evangelho, ela tem hostilidades que vai em várias áreas. A hostilidade no que diz respeito a relacionamentos, a hostilidade que diz respeito a intelecto e a hostilidade que diz respeito à cosmovisão. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho, nas próximas aulas, porque essa introdução eu gostaria justamente de mostrar para você algumas coisas, para você entender o que é a universidade, para você entender como que esse lugar, ao longo dos anos, foi se transformando em um lugar hostil ao evangelho, difícil, em várias camadas, um local onde ninguém critica, um lugar onde o jovem entende que ele precisa ir para lá. E é por isso mesmo que a gente precisa conversar sobre como evangelizar neste lugar. Mas eu quero, então, finalizar essa primeira aula e convidar você para a próxima, porque nós vamos continuar falando sobre o ambiente da universidade, mas depois de trazer essas informações que eu coloquei aqui para você, eu vou te convidar a um olhar mais amplo. Te vejo na próxima aula.